Pessoal, novamente boa noite aqui para todo mundo, tá? Vamos começar aqui. Da gente atacar aqui o nosso conteúdo, eu fiquei de mostrar para vocês algumas plataformas que vocês podem praticar exercícios de programação para poder participar de processos seletivos, até mesmo para poder treinar as habilidades de vocês, né? A programação, assim como qualquer outra língua, né, idioma, né, porque aqui a gente está tratando de um idioma, mas um idioma computacional, ela necessita de prática, né. Num curso intensivo aqui, que a gente está fazendo, você tá vendo bastante coisa, né, da linguagem, então, tudo aquilo que é alicerce da linguagem, você vai ter acesso, então você vai conseguir interagir com essas questões, mas só que para você, basicamente, aprender e dominar a mesma linguagem, você precisa sujar as mãos, né? Então você precisa colocar ali algumas coisas em prática. Então eu vou compartilhar aqui algumas plataformas, que são plataformas aqui que tem vários problemas, vários desafios de vários níveis, para que vocês possam praticar, né? Então, a primeira, né, é uma plataforma que ela começou, né, num projeto que ela chamava URI Online, né? Depois ela foi adquirida aí, acho que por outra startup, e mudou de nome, né? Então ela chama Bcrowd, né? É uma plataforma que utilizada amplamente por instituições de ensino, até mesmo por empresas que recrutam pessoas, né? Porque dentro dela aqui você encontra aqui diversos problemas que você pode resolver. E é uma plataforma para utilizar assim, basicamente gratuita, né? Então, vou fazer um. Eu vou direto aqui em problemas, ó. Você tem problemas aqui que eles são problemas de vários níveis, né? Desde um problema nível iniciante, até soluções mais complexas, soluções que envolvem strings, estruturas de bibliotecas, matemática, paradigmas, grafos, geometria computacional, SQL, você tem diversas coisas aqui, né? Muitos, talvez, quem faça ensino superior na área, né? Muitos professores, né? Buscam problemas para serem resolvidos em estruturas como essa aqui, que são problemas clássicos, né? Então, você tem desde o Hello World, daí quando você pensa aqui no Hello World, né? Ele te dá o problema para você resolver em diversas linguagens de programação. Então, você seleciona aqui a linguagem que você quer desenvolver, no caso aqui ele está colocando C Sharp, mas você poderia escolher ali para trabalhar o Python, né? Então, deixa eu selecionar aqui, ó. Aí, acho que por eu não estar logado nela, só que tem aqui, ó, é muita linguagem, ó, distribuições do Python. E daí você vai resolver o problema, né? No caso aqui, para imprimir o Hello World, ó, do jeito que está ali, ó. Você envia a solução. Aqui ele vai pedir para eu logar, né? Vou fazer o login social aqui mesmo. Vou pegar aqui a linguagem. Pontinho de exclamação aqui, que é um algoritmo que vai corrigir. Submeto aqui, e daí ele vai falar depois se a gente acertou ou não acertou. Na verdade, aqui ele quer que eu termine aqui de fazer o meu cadastro, né?
mas só que tem vários problemas que vocês podem resolver aqui, vários, né? Daí seleciona o idioma ali e resolve os problemas. Essa é a primeira plataforma, eu vou disponibilizar aqui no chat para vocês, tá? Então, primeira plataforma que vocês podem explorar aí. Ok? Alguém já conhecia? Quem já conhecia essa plataforma? Conheci hoje, nunca ouvi falar dessa. Não? E tem um ranking, o negócio é bem legal aqui, porque tem um ranking que você consegue ver, por exemplo, quem são é, os principais caras aqui que estão desenvolvendo problemas dentro da plataforma. Então, o cara número um aqui com mais ponto é esse Wesley, da FATEC de São José dos Campos, aqui no interior de São Paulo, que é um polo, né, de desenvolvimento de tecnologia muito forte. Tem algumas pessoas que não estão atreladas em nenhuma instituição, a maioria aqui é galera do Brasil, né? Tem o pessoal da Inatel, universidades federais, ó, UniOeste, FATEC, tem uma galera forte da FATEC. Aqui, ó, tem um professor aqui, esse daqui, ó, é o Goya, ele é um amigo meu da Faculdade Impacta, né? A gente deu aula junto. Ele tá na posição 33 aqui do ranking de problemas aqui resolvidos, né? O legal disso daqui é se você estiver procurando, por exemplo, algum lugar para fazer uma graduação, um curso, uma especialização, você pode vir aqui, ó, e ver quais são as principais universidades, né, que utilizam, né, por exemplo, dessa plataforma e estão tendo resultados ali com os estudantes, ó. A galera da Uninove, ó, tá utilizando bastante isso daqui, universidades federais, o FABC, aqui na região do ABC, onde eu fiz mestrado em computação. Então, uma galera forte aqui, que vocês podem pegar isso e tomar talvez como uma referência, né? Vendo aqui as instituições que estão colocando a galera para pôr a mão na massa. Então, pegar, por exemplo, isso daqui, ó, resolver um por dia, dois por dia, é uma coisa legal, né? Nem que você pegue no final de semana, né? Mas sempre ter o contato com aquilo, porque os problemas que estão disponíveis nessa plataforma são os problemas que são utilizados pelos recrutadores, né? Quando você for participar de um processo de seleção, é basicamente esse tipo de problema que ele vai te dar. Você vai ter aqui um enunciado, né? Então, um enunciado como esse daqui, né? Faça um programa que leia o nome de um vendedor, seu salário, né? E dê como resultado essas coisas. Isso é um problema que você vai se deparar durante o processo de uma entrevista, né? Você pode resolver ele em várias linguagens. Se você não conseguir resolver, aqui é o momento de você ir lá pesquisar e ver como resolve ele, né? Pesquisar na internet, tentar ver soluções que entreguem aí o resultado esperado. Quando a entrada for essa, e a saída esperada é essa, certo? Então, é legal para praticar. Essa é a primeira plataforma. Já mandei ela aí no chat para vocês. A segunda plataforma é essa daqui, ó, Code Wars, né? Então, essa plataforma você também, né, escolhe aqui qual a linguagem você quer resolver os problemas, né? Aqui ela já pega problemas aleatórios, então não necessariamente vai começar do problema mais fácil. Você escolhe a linguagem, por exemplo, Python, ela dá aqui, por exemplo, uma função, e fala assim, ó, esse código aqui, ele não está executando. Por que que ele não está executando? Daí você tem que corrigir ele, submeter, né? E daí ele passa por alguns testes, né? E quando esses testes eles não dão certo, fala assim, ó, não deu certo os testes. Daí você vai tentando resolver os problemas. É uma plataforma também muito interessante para praticar. Garanto para vocês, utilizando, né, fazendo uma rotina aí de estudo
que você pratique um pouco disso ali por dia, por semana, com certeza vocês conseguem se preparar bem para qualquer processo de seleção e sempre ter aquela questão de praticar, né? Esse momento aqui que a gente está tendo juntos de desenvolver é um momento que a gente está praticando, você está tendo contato com isso, mas só que depois que acabar esse curso, né, depois do sábado, você precisa dar continuidade a isso para poder não esquecer as coisas. Então, uma das formas é resolvendo esses pequenos problemas, tá bom? Então, as duas plataformas aí para vocês. Eu vou disponibilizar esses links também lá no nosso material de estudo e também eu vou mandar um link de um material aqui muito interessante que eu tenho. Deixa eu separar ele aqui para vocês. É esse daqui, ó. Então, é uma coletânea, né, de livros, né? Então, na verdade, são 6 materiais aqui para que vocês possam aprofundar depois um pouco os estudos aí no Python, né? Lógico, aqui a gente está falando de 1.158 páginas de conteúdo, né? Na verdade, quando você estuda programação, você não vai pegar um livro, né, como um livro de Python aqui, assim, ó, e ler ele do zero, né, da primeira página, explicando como instalar o Python até a última página, né? Às vezes não é produtivo isso, né? A não ser que você esteja numa rotina ali e fala assim, meu livro de cabeceira, eu gosto de ler e vou ler ele assim, né? Você pega ele para resolver problemas e para consultar, na verdade, né? Então, dentro desse material aqui, você tem desde bibliografia de Python, né, do zero, até a questão de você trabalhar, por exemplo, com aprendizado de máquina, que são coisas ali mais avançadas no contexto do desenvolvimento com Python, né? Então você pode pegar isso daqui e falar assim, pô, eu quero ver aquela biblioteca que o professor comentou na aula, que é a biblioteca do NumPy, né? Daí você vem aqui no índice, vê aqui mais ou menos onde está esse material, né? É gigantesco isso. Procura ali o NumPy. Aqui, ó, daí ele tá meio que separado, ó. Deixa eu ver se eu consigo chegar na parte do NumPy. Acho que eu nem vou conseguir chegar aqui. Redes neurais. Aqui, ó, NumPy, tá vendo? Se você baixar o PDF, você vai conseguir clicar aqui. Eu não estou conseguindo clicar porque eu estou direto no navegador, mas só que aqui vai ser clicável. Então você vai conseguir ver, basicamente, como você trabalha com array no NumPy, como que você domina essas bibliotecas, esse tipo de matriz, que pode ser um conteúdo interessante para você participar de um processo seletivo, né? Então, você viu ali dentro de uma vaga que você quer concorrer, naquele site que a gente falou ontem lá, né? O Programator, né? Daí você vê que tem uma, uma vaga que pede para que você trabalhe com Python, mas só que também trabalho com essa biblioteca aqui que é o NumPy. Eles falam assim, pô, Python eu já sei. E, gente, depois que você interagiu com esses temas que a gente está trabalhando aqui, não tem, você vai rever eles para praticar, né? Daí você vai praticar para tentar memorizar alguma coisa, né? Mas só que daí você ataca direto essa questão desse pacote, dessa biblioteca. Pô, eu quero saber então como que o NumPy trabalha com array. Porque array, o professor Diego já falou na aula, eu já fiz aqui no notebook, já sei mais ou menos como que é. Agora eu preciso atacar esses temas. Então esse material aqui eu vou disponibilizar para vocês também, tá? E tem muitos desses materiais aqui disponíveis na internet, então eu acho que nem vale a pena gastar dinheiro comprando esses livros, né?
porque você pode consultar, tem muito material bom aí disponível na internet, a não ser que você goste mesmo do cheirinho do livro, né, queira ter ele ali para poder ler, muitas vezes por uma questão de ergonomia, pode fazer sentido para você, tá? O material da nossa aula de ontem já está disponível, aqueles que ainda não tiveram acesso, eu estou colocando aqui de novo no chat, tá? A gente viu na aula de ontem aqui a questão de atribuição de variáveis, como que você cria uma variável e atribui um dado para ele, seja numérico ou uma string, os cálculos que você pode fazer com isso, os exemplos válidos para nomes de variáveis, né? Eu comentei sobre a questão da gente trabalhar sempre com nomes em inglês. Isso pode ser um diferencial ali para você, tá? Variáveis do tipo lógico, operadores relacionais, a gente viu, operadores de comparação em cadeia, né, que é uma característica interessante do Python, que você pode fazer comparações mais complexas em cadeia. A gente tem aqui a questão desse operador dominante, né, que é o AND, né, que ele significa e, né, então é um e inclusivo. Então, 1 é menor que 2 e 2 é menor que 3. Então, ambas as afirmativas devem ser verdadeiras nesse caso, para que a gente tenha uma sentença declarada como verdadeira. E daí a gente viu mais coisas, né? Manipulação de string. Isso daqui, gente, é uma coisa que vocês precisam entender que existe. Quando você tiver uma situação de tratamento de dados, que você precisa tratar um determinado dado, você precisa pegar uma informação, a última letra, precisa tratar essas informações, inverter alguma coisa, colocar tudo em letra maiúscula, em letra minúscula, daí você vai rever, né, a documentação, vai lembrar como que faz para poder tratar os dados. Formatação disso, né, formas de exibir isso por meio de formatação, e terminamos aqui essa segunda aula. E agora a gente vai abrir aqui o nosso Colab para começar aqui a nossa terceira aula, né? Então vamos lá, deixa eu abrir aqui o Colab. Pessoal, sobre a aula passada aí, alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Dúvidas? Nenhuma. Nenhuma? Tá tranquilo? Tá fácil por enquanto, né? Sim, por enquanto tá fácil. Então tá bom. Assim que eu gosto. Então vamos lá. Mexendo aqui no nosso notebook. Aula 3. Bom, nessa aula aqui, a gente vai começar a trabalhar com listas, tá? Então, dentro do Python, tem várias formas de você criar listas. E elas vão servir aqui em diversos contextos, tá? Em diversas coisas que a gente vai fazer, a gente vai utilizar listas. Então, eu vou começar aqui com uma função básica de criar uma lista e exibir uma lista, tá? Então, listas no Python. Deixa eu só nomear aqui o nosso caderno. Só uma pergunta, essa aula 3 aí, como é que tu deixou pra botar aquela setinha pra baixo ali? Qual setinha? Essa daqui? Como é que eu faço? Aqui, quando você cria, né, dentro do Markdown, um título, e esse título ele tem apenas uma hashtag antes, ele já gera uma hierarquia. Então, ele esconde o conteúdo e abre o conteúdo. Porque quando ele tem uma única hashtag, ele é o tipo, ele, numa forma de hierarquia, ele é o pai de todos aqui. Se você clicar nesse T aqui, ó, mais uma vez, ele desce um nível.
Se você clicar mais uma vez, ele desce mais um nível, entendeu? Mas de qualquer forma ele tem aqui porque ele está sobre todos esses caras. Eu deixo ele aqui como um, porque as subcategorias disso eu vou colocando outros títulos, entendeu? Entendi, valeu. É muito legal para organizar, né, o conteúdo de vocês, isso, tá? Então vamos lá, deixa eu só dividir aqui. Beleza. Então, primeiro, vou criar uma lista, tá? Criando uma lista. Então, para criar uma lista, eu nomeio uma variável, então posso chamar essa variável de lista ou qualquer outro nome que isso venha a ter. Primeiro tipo, né? A lista, ela utiliza esses colchetes aqui. Daí você vai colocar os valores lá dentro. Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para exibir a lista, chamo a lista aqui embaixo, a lista é exibida. Tá? Executando ela. Lista exibida, né? Cada um desses números que foi exibido aqui possui uma posição. Então, o número 1 está numa posição dentro da memória aqui do computador. O 2 em outra posição. O 3 em outra posição. Essas posições, elas se iniciam no 0. Né? Então, o 1 está na posição 0. Assim como o 6 está na posição 5. Né? Quando a gente faz assim de uma forma numérica, né? Eu coloco aqui para vocês 1, 2, 3, 4, 5, 6, fica meio abstrato, né? Meio estranho da gente conseguir entender, né? Essa lista, por exemplo, ela poderia ser formada de nomes, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, criando uma lista de nomes. Então, nomes, vou colocar aqui, abre aspas, né? Pode ser aspas duplas ou aspas simples. O que vai influenciar você utilizar uma ou outra, na verdade, é uma padronização naquilo que você vai fazer dentro da sua estrutura de código. Qualquer uma das duas vai funcionar, né? Então, se você vai colocar com aspas simples ou com aspas duplas, tanto faz, mas mantém um padrão. Se você criou com aspas simples, vai com aspas simples até o fim, né? Até para ficar uma estrutura organizada. Então, nomes, João, vírgula, vírgula simples, tá? Aspas simples, Mateus, aspas simples, Diego, simples, José, né? Vou exibir os nomes, certo? Exibir os 4 nomes aqui. Posso colocar isso misturado? Pode. Você pode colocar uma lista com números e string, né? Então, criando uma lista com números e strings, que é texto, né? Então, vamos supor que eu tenho uma lista de produtos. Daí essa lista vai ter o número 10, vai ter uma string sabonete, vai ter um outro 55, daí vai ter uma outra coisa escrita assim, carro, e por aí vai. Misturei todas as coisas, né? Às vezes, uma estrutura de dados que você está utilizando, ela vem assim para você, né? Ela vai vir organizada tudo em uma linha e um número, um texto, e você precisa, de uma certa forma, pegar essa estrutura de dados que vem da forma que ela vem e utilizar para fazer alguma coisa, né? Essa alguma coisa é criar uma tabela, criar um gráfico, gerar um relatório,
O cara que trabalha com Python, né, a pessoa que trabalha com Python, normalmente vai fazer essas coisas, né? Você vai pegar um resultado que vai vir de um banco de dados e muitas vezes esses resultados eles não vêm estruturados, organizados para você e precisa tratar ali de alguma forma, né? Então, você tem listas como um recurso para você fazer isso. Uma forma legal de você trabalhar, né, com alguns recursos que as listas dão, é descobrir, por exemplo, o tamanho da lista. Então, para descobrir o tamanho da lista, você vai utilizar a palavra reservada len, né? E daí você vai colocar aqui a lista que você está pesquisando. Então, produtos é uma lista que foi criada na célula acima, ela está executada, que está vendo que tem o verdinho aqui do lado, ó. Esse verdinho significa que ela foi executada. Eu utilizei a palavra reservada len, que é um método aqui do Python, recebe um objeto, quero saber qual que é o tamanho dela. Então, o tamanho dela é o tamanho 4. Isso significa que existem 4 elementos dentro dessa lista. Ele não me fala necessariamente quais são esses elementos, se ele é uma string ou se ele é um, um número inteiro ou um número de ponto flutuante. Poderia ser um número de ponto flutuante aqui, tá? Então, só para rodar aqui para vocês, ó, número de ponto flutuante, ok? Tamanho continua sendo o mesmo. O que, que eu posso fazer? Eu posso acessar cada elemento dessa lista. Você criou uma lista de produtos, você quer acessar a primeira posição da lista de produtos. Você chama a lista, daí você vai colocar os colchetes aqui e vai definir qual que é a posição que você quer. A posição ela é sempre numérica, né? Vai de 0 até infinito ali, né? Então, eu quero saber qual que é a posição 0. A posição 0 é o número 10. A posição 1 é string sabonete, né? Então, isso daqui é o elemento, né? Eu estou, né, resgatando o elemento do índice 1 para poder exibir, tá? Eu posso também utilizar aqueles mesmos recursos que eu utilizava quando eu trabalhei ali com vocês a questão de string. Isso também é um recurso interessante, porque eu posso fazer assim, ó, produtos, e eu quero algo que venha, sei lá, até o índice 3. Vamos ver. Então, 10 sabonete e aquele 55.1. Então, ele veio, né, até basicamente a terceira posição. Então, é 0, 1, 2. Né, ele pegou as 3 primeiras posições aqui. Porque simplesmente eu coloquei esses 2 pontos e esse 3. Vocês lembram disso aqui das strings? Estão lembrados ali mais ou menos? Sim. Deixa eu resgatar aqui, ó. Quer ver? Olha da aula passada aqui, ó. Lembra? Que a gente utilizou esses 2 pontos. É meio que um negócio parecido, né? O que isso remete para a gente? Primeiro, torna a programação uma coisa que você consegue ter recorrência de aprendizado, porque uma vez que você viu isso lá na string, você está vendo pô, uma coisa parecida. Então, basicamente, aquilo que você faz lá, você consegue fazer aqui, né? Então, você consegue fazer assim, né? Você pode fazer inverso, né? Que a gente fez lá também. Então, a partir do 2 aqui, ó. Ah, então, 5 carro, né? Então, posso fazer, por exemplo, aqui vai vir só essa posição, né? Aí você vai
trabalhando essas questões para você poder pegar os elementos. Você pode também concatenar coisas nessa lista. Então, imagina, você tem a lista de produtos. Produtos, isso daqui, se você utilizar aquele type que a gente viu lá na primeira aula, você vai ver que isso aqui é do tipo lista, né? Então, eu vou pegar a lista de produtos, vou utilizar esse operador de atribuição, mais, e quero concatenar com, sei lá, um arroz, certo? Você vai perceber que foi adicionado na última posição esse elemento. Poderia ser maior? Poderia. Aqui o que eu estou fazendo? Ó? Estou concatenando, né? Concatenar itens na lista, né? Poderia fazer isso maior, né? Colocar aqui um 10, 15. Poderia, né? Concatenando. Isso daqui não significa que você adicionou esses itens na lista. Você concatenou. Você simplesmente juntou esse elemento na lista, mas só que de forma temporária. Por quê? Se você exibir lista novamente, que é produtos, você vai ver que arroz 10 e 15 não foram inseridos permanentemente ali não, né? A gente basicamente só concatenou. Você poderia utilizar um recurso para poder tornar isso permanente? Poderia, né? Utilizar o que a gente chama de reatribuição, que é exatamente o que o Leandro passou ali para a gente, criando uma nova lista. É uma estrutura lógica que funciona tanto dentro do Python como em outras linguagens, que dão essa possibilidade de concatenar. Então, eu posso criar o seguinte, ó, nova lista, pegar essas informações e colocar aqui, ó. É uma forma, né, de você adicionar, porque daí o resultado que eu vou exibir aqui embaixo, nova lista, vai ser a nova lista que permanentemente vai ter esses valores. Isso a gente vai chamar de reatribuição. Reatribuição. Agora, permanentemente, essa nova lista tem esses elementos aqui que a gente trabalhou, certo? A gente fez um negócio também com as strings que funciona aqui. Vamos supor que você quer fazer dobrar a lista. Talvez, em algum momento, né, de alguma coisa que você esteja programando, esteja fazendo ali, faça sentido você dobrar a lista. Né, dobrar a lista de para fazer algo, sei lá, popular alguma coisa e por aí vai. Você pode simplesmente, ó, nova lista, multiplica lá por 2. Ó, ó o tamanho que ela ficou, ela duplicou os itens que estão ali dentro, né? Então, isso daqui é o básico que a gente tem aí das listas. Além, né, de você criar listas que tem lista 1 aqui, ó. Você pode criar a lista com texto, né? Opa.
texto, essa é a sintaxe. Você pode criar lista com números. Então, 1, 2, 3, com números. Você pode criar lista com valores booleanos, tá? Então, booleano é quando você utiliza essas palavras reservadas: true, false e true, certo? Print também funciona com elas. Lista 2, lista 3, certo? Quais são os tipos de dados ali que você pode ter numa lista e você pode misturar eles. Deixa eu já compartilhar esse notebook com vocês, porque daí quem estiver acompanhando e copiando aí, já pode fazer junto aqui, né? É importante fazer junto, tá? Então, esses são os tipos de dados que a gente conheceu: string, dados numéricos, dados booleanos, todos eles aqui dentro da lista. A gente pode utilizar alguns métodos, a gente chama de métodos básicos, né, de lista, para poder tornar algumas informações permanentes. Então, olha o que eu vou fazer aqui. Vou colocar um subtítulo, uma nova seção. Então, métodos básicos de lista. Okay? O que é um método básico aqui que a gente pode utilizar em lista? Eu poderia utilizar um append. Append, né, é utilizado para adicionar permanentemente um dado na lista. Então, você tem uma lista A, vou criar uma lista A aqui, onde eu tenho casa, eu tenho, subir um pouquinho aqui, carro, então, 10, 20.5 e um row. Misturei vários dados para vocês, tá? Vou deixar ela assim para melhorar a visibilidade dela, ok? Eu quero adicionar uma coisa aqui nessa lista. Vamos primeiro olhar ela, ó. Lista exibida com sucesso. Como que eu adiciono algo permanentemente nela? Eu utilizo o ponto append. Ponto append, abre parênteses, abre aspas e coloca o que você quer adicionar. Então, eu vou colocar aqui João, certo? Adicionei. Ela adicionou, mas só que ela não executou. Vou executar na linha seguinte. Então, agora, a lista A, que tinha casa, carro, cão, 10, 20.5 e true, agora foi adicionado permanentemente João. Então, é uma forma de você adicionar. Você pode também remover itens da lista. Mas para remover o item da lista, uma das formas que a gente vai utilizar é por meio do índice, tá? Então, como que eu removo isso? Vamos colocar aqui, ó. Retirar um item da lista permanentemente. Para retirar um item dessa lista, eu vou utilizar o índice.
e vou utilizar para fazer isso o pop. Então, vou colocar A ponto, né? Vou escrever pop, abre parênteses, e vou colocar o índice aqui, né? Então, ele pega o índice. Se eu quiser tirar ali o número 10, qual que é o índice do número 10? O que vocês acham ali? O índice tu fala A posição que o número 10 está aqui dentro dessa lista. 3, 3. 3? Todo mundo concorda? Muito bem. Vou executar isso e exibir a lista. Então, executo em uma linha, exibo na outra. Removi ali o 10. Essa questão, né, de entender os índices da lista começando com 0 é um standard que a gente chama, né, uma característica de muitas linguagens de programação, mas só que não é a característica de todas as linguagens de programação. Existe uma linguagem de programação que é utilizada num software chamado Mathematica. Não sei se vocês já viram esse software, mas isso aqui é um software poderosíssimo para questão de matemática científica. É um negócio assim fora de sério, né? Mas isso aqui é um negócio pago, né? É uma ferramenta proprietária, não é uma ferramenta open source. Essa linguagem aqui, dessa ferramenta, foi desenvolvida por um cara chamado Stephen Wolfram, né? E a linguagem se chama linguagem Wolfram. Nessa linguagem, por exemplo, que é uma linguagem de programação desenvolvida por ele, você não tem o índice, né, de uma lista começando por 0, certo? Você tem o índice começando em 1. Então, é uma característica diferente. Quem tiver curiosidade depois, pesquise sobre isso daqui, porque essa daqui é uma ferramenta também poderosíssima, tá? Para trabalhar aí programação e diversas outras coisas aí. Deixa eu ver aqui no chat. O meu sumiu o meu sumiu o 20.5 também, não foi só o 10. Não foi só o 10? Você separou ele por vírgula aqui? Compartilha com a gente a Tá. sua tela. Deixa eu ver. Então vamos lá. Executa aquela. Essa? O append de novo. Ó, então agora, na verdade, 0, 1, 2, 3. Tá. Agora executa lá o outro de novo. Ué? Acho que foi por causa de executar uma antes da outra. Ah, tá, entendi. Mas legal. Pessoal, aquilo lá que eu mostrei para vocês do Stephen Wolfram ali é muito legal. Ele criou uma ferramenta que é. Ai, como que chama? É o Wolfram Alpha. Tem até um TED desse cara aqui, ó, que é essa ferramenta aqui, ó, Wolfram Alpha. Galera aí que está passando, por exemplo, por disciplina de cálculo, é, essas coisas complexas, né? Que muitas vezes a gente patina um pouco. Essa daqui é uma ferramenta que você pode utilizar para ver enunciados, ver solução de enunciados. Então, que na verdade eu acho que não vou ter um. Vamos pensar aqui, ó, um limite de n
quando n tende... Aqui eu vou colocar 1, sei lá. Não, isso aqui nem existe. Deixa eu... Aqui você pode pegar uns dados aqui, ó. Vamos fazer uma coisa mais simples, né? Então, log de... Uma coisa mais assim, sabe? Aí você quer ver a solução disso daqui, ó. Então, o que que acontece? Ele te dá o resultado, né, disso. Ele tem aqui, eu não sei se nessa versão, mas numa versão que eu tenho no celular, eu tenho uma versão paga, né? Isso é o ruim dessa ferramenta, né? Mas ele mostra, por exemplo, a solução, como que isso aqui foi solucionado. E ele te dá, por exemplo, soluções complexas sobre várias coisas. O que você colocar aqui, ele te traz de resultado. E é um projeto de inteligência computacional do Stephen Wolfram. Tá vendo? Ó? Aqui ele está bloqueado, né, o passo a passo, porque só tem na versão Pro. Tudo dentro dessa linguagem aqui é pago, mas só que é coisa que fora de série. Você pode pôr a equação mais complexa que você tiver, que ele vai te trazer o resultado. Coisas que a gente consegue fazer com Python, né? Mas só que não com tanta facilidade como é feito ali dentro da linguagem Wolfram. Então, pesquisem sobre ela, tá? Isso daqui poucas pessoas no Brasil trabalham com isso daqui. Bom, bacana. Fizemos o POP, né, para poder remover permanentemente um item da lista, tá? Agora, vamos fazer o seguinte, criar uma nova lista, e essa nova lista aqui, eu vou popular ela com, por exemplo, A, B, B, C, X, né, X, T, né? A nova lista com letras aí do alfabeto, né? Eu posso colocar essa lista ao contrário, né? Então, se você exibir ela, ela vai aparecer nessa ordem. Eu posso reverter essa ordem dessa lista. Então, quando eu faço isso, né? Então, basicamente aqui, ó, use o reverse para reverter a ordem, a ordem de uma lista. Isto é permanente, tá? Então, se você pegar aqui uma lista, a gente criou nova lista e der um reverse aqui nela, você vai perceber que isso daqui ele inverte a lista, né? Quando você tenta exibir ela de novo, ó, nova lista, e vou executar, reverse, ele reverte, ó, tá vendo? Executei de novo, reverteu. Então, T, que era o último, foi ali para a primeira posição. Mas só que agora bagunçou a lista, né? Muitas vezes não era isso que a gente queria, a não ser que você realmente queira ter uma lista ali de trás para frente. Daí você utiliza o reverse, né? Vamos supor que você quer ter uma lista ordenada.
Então, a galera que já está entrando, por exemplo, em estrutura de dados, provavelmente já se deparou com algoritmos de ordenação, né? Algoritmos de ordenação muitas vezes pode ser é, aquilo que dá um pouquinho, deixa o pessoal de cabelo em pé, né? Aqui no Python a gente tem uma implementação rápida para você fazer essa ordenação de uma lista. Então, graças a Deus, você não vai precisar fazer um for aqui para ordenar a lista. Você precisa que ela fique em ordem alfabética ou ordem numérica, né? Vai colocar o seguinte: pega a lista, nova lista, que é aquela lista nossa que está bagunçada, você vai colocar um sort aqui, né? Daí, exibir nova lista. Então, ele vai exibir para a gente em ordem alfabética, A, B, C, D, T, X. Se fosse numérico também, ele ia colocar essa lista ali numa ordem para a gente. Então, lista, números, vou criar essa lista aqui, pensando numa sequência numérica. 10, 1, 2, 5, 6. Lista de números. Então ele ordenou a lista, né? É, algoritmos, né, que são utilizados aqui, sorte do Python, vamos dar uma olhadinha aqui na documentação dele. Ele vai implementar, né, uma solução para a gente que não necessariamente vai ser a melhor solução, porque a gente sabe que existem diversos algoritmos, diversas estruturas de dados que vão trabalhar, por exemplo, com ordenação, que vão colocar as coisas ali mais ou menos em ordem dentro da nossa estrutura de dados. E esses algoritmos, eles têm nome, né? Então, você pode ter um algoritmo de ordenação, um quick sort, um merge sort, que são estruturas já conhecidas na computação que ordenam as coisas, colocam as coisas em ordem. Isso daí, do ponto de vista de complexidade computacional, pode ser algo bem grande quando você pensa em grandes volumes de dados. Imagina, você tem uma base ali, que é uma base do IBGE. Então você precisa, de uma certa forma, organizar as pessoas que estão ali pela quantidade de filhos que elas têm, que elas declararam dentro daquela pesquisa. Ali você está tratando com uma base de dados que vai organizar muitos dados, né? Mas esse é um algoritmo aqui que, do ponto de vista da implementação dele, tenta trazer uma solução de complexidade computacional boa, tá? Acho que não cabe aqui a gente entrar dentro da questão da complexidade computacional, mas só que, se alguém tiver curiosidade depois, eu acho que basicamente essa implementação aqui é uma implementação O N log N, tá? Esse é o tempo computacional aqui no melhor caso dela, assim, né? Que daí já entra dentro de uma coisa de análise de complexidade de algoritmo, né? Então, isso significa que
resumidamente, é um algoritmo de ordenação rápido, tá? E você pode implementar outras estruturas de dados aqui, né, dentro do Python. Se você quiser fazer alguma coisa mais complexa ou otimizar a ordenação de alguma coisa. Mas para lista você pode utilizar o sort, tá? A gente consegue também, né, utilizar dentro do Python listas dentro de listas, né? Então você pode ter estruturas de dados dentro de outras estruturas de dados. A gente chama isso daqui de lista. A gente chama de aninhada, né? Basicamente isso, assim, né? Então, uma ótima característica das estruturas de dados fornecidas pelo Python é que elas suportam, né, o alinhamento, certo? Isso significa que podemos ter estruturas de dados dentro de outras estruturas de dados, o que dá a possibilidade de fazer algumas coisinhas mais complexas. Imagina que você tem a lista 1, né? Eu vou colocar essa lista aqui na seguinte sequência numérica: 1, 2, 3. Eu tenho a lista 2, né? Daí eu vou colocar aqui papel, tesoura, cola. Aí eu tenho a lista 3. Eu vou colocar aqui 10,50, 5,30, 6,12. Ok? Tem 3 listas, né? Aqui eu estou gerando 3 listas. Essas 3 listas, elas podem todas, né, estar dentro de uma matriz. Posso gerar uma matriz. Deixa eu executar primeiro as listas, ó. Daí na outra célula eu vou gerar essa matriz. Então vou chamar ela aqui de matriz. Matriz produtos. Daí eu vou pegar aqui, ó, gerar uma lista com as outras listas dentro. Com a lista 1, ali, ó. A lista 2. Com a lista 3. E vou exibir isso. Então, ele colocou uma estrutura de dados, né, um conjunto de listas dentro de outra lista. E daí você pode pegar, por exemplo, qual que é a posição 0, né, dessa nova lista que eu chamei de matriz de produto. Serão esses índices aqui. A posição 2, o nome dos produtos, né? A posição, por exemplo, a posição 1, né, aqui, a posição 2 aqui. Isso daqui que mais ou menos eu quis dizer que esse 10,5, esse 5,3 seriam os preços, né? Então imagina que você está gerando, né, dentro da sua estrutura de dados, um índice, né, uma chave
primária, 1, 2, 3, o nome dos produtos, papel, tesoura, cola, e o preço, R$10,50, R$5,30, R$6,12, que são os preços. Você pode acessar essas coisas, né? Então, como que você acessa? Você pega, por exemplo, a matriz. Se você pegar a matriz e colocar aqui, por exemplo, 1, né? Matriz, desculpa, produtos. Se você colocar 1, vai vir os nomes aqui, né? Mas se você pegar, por exemplo, e colocar uma consulta dessa forma, ó, 1, e aí eu quero a posição 1, ó, 1 e 1, ele vai pegar o quê? Ele vai vir para mim tesoura. Então você tem como criar uma lista dentro de outra lista e acessar esses itens. Se você quiser acessar o primeiro índice ali, ó, você coloca assim, 0 e 0. Vai retornar o que para a gente? O número 1. Olha que legal. Isso daqui, você consegue trazer, por exemplo, uma estrutura de uma tabela, que normalmente a gente organiza isso como tabela, ou faz ali um grande Excel, né? Se você está trabalhando com um banco de dados relacional, como SQL, MySQL, você está gerando uma estrutura ordenada mais ou menos dessa forma, como se fosse uma matriz como essa, né? É muito interessante, que você consegue fazer diversas coisas aqui com isso, tá? Tudo bem em relação à lista? Eu preciso colocar ela entre colchetes? Sim. Entendi. Na lista, sim. Existem outras estruturas que a gente vai ter uma característica diferente. Por exemplo, dicionário, as tuplas, né, que a gente vai trabalhar. Antes de entrar nelas, eu vou entrar primeiro em dicionário, que ele já tem uma característica diferente, que também é uma estrutura de dados parecido com uma lista, mas a cara dele é diferente. Quer ver, ó? Vamos fazer aqui, ó. Lista é aqui, esse elemento básico aqui, ó. Agora vamos pensar que a gente vai trabalhar com dicionários, né? Então, uma definição. Os dicionários em Python, né, servem para que você possa criar listas com rótulo. Eu acho que essa é a definição mais básica, né? Esse rótulo, né? Esse rótulo nada mais é do que um identificador. Isso daqui vai tornando o negócio mais robusto. Então, imagina o seguinte, você está gerando um dicionário, né? Isso daqui no Python se chama dicionário. E esse dicionário que você vai criar é um dicionário um dicionário de pessoas. Pessoa, tá? Vou chamar pessoa. Ele vai ser igual a uma estrutura que a gente vai colocar entre chaves. Então, um dicionário, ele é feito com chaves. Uma lista é feita com colchetes. O dicionário, eu tenho a possibilidade de fazer algumas manipulações nele, assim como eu faço na lista. Colocar coisas, tirar itens, alterar itens e por aí vai. O que uma pessoa tem, né? Então, uma pessoa, ó, olha essa quebra de linha aqui, ó. Isso aqui é importante vocês manterem essa sintaxe.
Você criou aqui, ó, a gente está utilizando o Colab. Fez o igual, abriu os parênteses, o cursor ele fica piscando ali no meio, certo? Meu cursor ele está piscando no meio dos parênteses. Você dá o Enter. Quando você dá o Enter, você vai perceber que o cursor ele não aparece colado ali na borda esquerda. Ele aparece com um espaçamento. Esse espaçamento é a indentação correta do código que você precisa ter. Vou começar a criar o dicionário. O primeiro rótulo que eu vou colocar dessa pessoa, abre, abre, abre aspas aqui, né? É o nome dela. Nome, né? Saída aspas, 2 pontos. Espaço, qual que é o nome da pessoa? Diego. Vírgula simples. Enter. Ele já piscou o cursor na coluna que eu preciso, né? Sexo, né? 2 pontos. Masculino. Vírgula. Idade. Vamos colocar aqui a idade real, né? 18 aninhos. Certo? Isso daqui é uma lista, é um dicionário, tá? Que ele tem ali o rótulo, que é nome, sexo, idade, e tem os seus conteúdos ali dentro. Vamos imprimir isso daqui para ver como aparece? Então, print pessoa. Aparece mais ou menos assim. Esses dados, né, eles têm diversas formas de você acessar, né? Você pode acessar ele utilizando a chave, né, que é esse rótulo, né, para você poder pegar esses dados, tornando muitas vezes essa consulta aí mais intuitiva. Você pode saber qual que é o tamanho dele e por aí vai. A galera que se interessa por desenvolvimento web vai perceber que essa estrutura de dicionário é muito parecida com uma estrutura de um arquivo chamado JSON, né? Que é um formato de um arquivo de JavaScript. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Só um minutinho. Isso daqui é um JSON, né? É uma estrutura de dados utilizada no JavaScript que é muito utilizada por diversas aplicações. E isso daqui é muito parecido com o dicionário, né? Então você tem os rótulos, a identificação deles, muitas aplicações mobile, né, e aplicações robustas da internet utilizam esse tipo de estrutura de dados para popular as informações ali dentro das aplicações. Você tem bancos de dados não relacionais, como o MongoDB, que vão ter estrutura de dados parecidas com essa. E é muito comum, né, você utilizar isso daqui em aplicações aí mais contemporâneas, né? Então, você percebe que é uma estrutura de dados ali bem comum aqui. Parecido com CSS também, né? Então, legal. Então, criei essa estrutura. O que, que eu posso fazer manipulando aqui essa estrutura de dicionário, né? Eu posso pegar, por exemplo, de pessoa, vamos pegar aqui, ó, print, pegar pessoa,
Eu quero pegar uma informação que está ali dentro. Então, eu quero saber qual que é a idade. Percebe que ele já me dá, né, a lista, né, ó, a chave do dicionário, né? Dictionary key, né? Se você pega isso, ó, ele já imprime para você só a idade. Você pode saber, por exemplo, qual que é o tamanho, né, desse dicionário, quantos itens eu tenho ali dentro, né? Vocês lembram qual que seria a instrução aqui para eu pegar o tamanho desse dicionário? Alguém tem alguma hipótese? O que vocês Pode, acham? pode repetir a pergunta? Não escutei. Para eu saber, por exemplo, qual que é o tamanho desse dicionário, quantos itens eu tenho dentro desse dicionário. O Felipe já respondeu ali já. Felipe respondeu. Felipe tá craque, hein, Felipe? Por quê? A característica do Python é ser simples mesmo, assim, ó. Esse len aqui, vocês já viram para quase tudo, né? Então, se você pegar aqui, ó, pessoa, que é um tipo de dado, que é um dicionário, ele vai te dar, ó, tem três coisas lá dentro. Eu tenho nome, sexo e idade, né? Isso é um dicionário mesmo, né? Então, lembra do type, né? Pessoa. O que é esse pessoa? É um dict, né? Dicionário. Então, você percebe que muitas coisas que você já viu, elas são reutilizadas aqui dentro, né? Você pode ter um dicionário com outras estruturas de dados, tornando ele um pouco mais complexo, né? Então, os valores nos itens do dicionário podem ser de qualquer tipo de dado usado pelo Python. Então, vamos criar um novo aqui, ó. Vou criar um carro, certo? Carro igual, abre chaves, dá um enter. Colocou exatamente onde eu quero. Vou colocar aqui, ó, marca, dois pontos, Nissan, certo? Vou colocar assim, ele é elétrico. Vou colocar uma informação booleana, falso. Ano 2020, né? Aqui faltou uma vírgula, tá? Não posso esquecer da vírgula, senão já me acusa um erro ali. E daí eu posso colocar aqui cores, né? Os pontos. Aí, nesse caso, cores, né? É uma coisa no plural, né? Então, aqui vai ter que ser uma lista. Como que eu faço uma lista? Coloco os colchetes. Eu vou colocar azul. Vou colocar aqui também para ele um branco. Vou colocar vermelho, certo? Já tenho aqui estruturas de dados, né, diferentes para isso daqui. Então, vamos exibir? Executei. Carro. Olha lá. Ele vem a estrutura de dados ali que eu criei. E daí você pode, né? Agora eu quero saber aqui desse carro, quero jogar, por exemplo, uma informação dentro de uma nova variável. Eu quero pegar aqui uma variável Z e eu quero resgatar, né, uma informação que é um carro. Eu vou fazer aqui, ó,
puxando por rótulo, ele já me dá todos os rótulos aqui, ó. Eu quero pegar aqui, então, o ser elétrico, né? Jogar dentro de Z e exibir Z, né? Esse Z passa a ser do tipo aqui um booleano, né? Então, se você for verificar qual que é o tipo de Z, né? Type de Z, ele é do tipo booleano. Poderia jogar também essa lista aqui, ó. Então, essa tipagem, né? O que que é a tipagem? Transformar essas variáveis. Porque o simples fato de você colocar um nome numa linha, você já está criando uma variável, né? Quando você coloca o nome igual a alguma coisa, você está criando aquela variável. Quando você põe a informação lá dentro, o Python identifica qual que é o tipo daquela informação e transforma aquilo, né? Ou o tipo booleano. Se eu colocar, por exemplo, um outro aqui, ó, que é o W, e jogar aqui dentro, por exemplo, carro, e agora eu quero colocar aqui cores, né? Isso daqui vai gerar para mim um algo, né, que é do tipo de lista. Então, type, type W é do tipo de lista. Isso é legal porque torna o desenvolvimento mais fácil. Você não precisa se preocupar como a gente se preocupa quando está desenvolvendo em Java, né, em falar que esse W é um int, ou W é um array, e fazer um import de um array list, né, que são estruturas, né, que a gente tem aqui implicitamente, mas só que elas estão sendo feitas aqui de forma dinâmica, tá? Então, essa daqui é uma característica. Eu posso obter, por exemplo, um valor de uma chave, né? Nesse caso aqui eu vou pegar carro, vamos fazer aqui, ó, e carro, utilizando o get, tá? O get, eu posso colocar aqui cores, exibir esse D, ele vai trazer para mim também os valores, quando eu utilizo o get. Eu estou utilizando, por exemplo, uma estrutura de dados, um dicionário, que eu não sei quais são esses rótulos. A gente já rolou pra caramba essa página aqui, eu esqueci quais eram os rótulos de pessoa, por exemplo. Lembra que a gente criou um dicionário de pessoas lá em cima? Pô, como que eu faço para descobrir quais são esses rótulos? Muitas vezes você precisa ter esses rótulos ordenados num lugar para você poder fazer as consultas, exibir aquilo que você quer exibir. Porque você tem ali um conjunto de dados, mas só que às vezes, para você gerar um relatório, não é interessante você exibir todos os dados. Então, o que que você pode fazer? Pessoa, né? Vamos jogar isso dentro de uma variável T, né? Pessoa, chaves. Eu quero saber quais são esses itens aqui, né? Então, eu vou aqui, ó, obter a lista de chaves do dicionário. Ele colocou, lista de chaves, nome, sexo, idade. Ah, legal. Agora eu posso fazer algumas coisas, né, com isso daqui. Agora que eu sei a lista, eu posso mexer com algumas coisas. Eu posso, por exemplo, adicionar, né? Agora eu quero colocar aqui, sei lá, profissão, dentro disso daqui. Como que eu vou adicionar uma coisa dentro desse dicionário? Eu vou pegar pessoa e vou colocar assim, ó.
um rótulo, profissão, certo? Daí a profissão é programador, certo? Vamos ver se exibindo pessoa ele vai vir. Opa, profissão, programador. Foi adicionado ali dentro. Posso pegar, por exemplo, a idade. Vou pôr a idade correta, né? Então, soa. Vou colocar minha idade correta aqui, 21. Parece que eu tenho 21? Não, não, não. Pô, Leandro, assim você... Parece que tu tem 19, cara. Pô, esse cara já vai ganhar 2 certificados, hein? Certificado com mérito acadêmico. Daí você pode alterar assim, ó, tá vendo? Fazer essas manipulações aqui. O que eu aconselho para vocês? Isso daqui, lógico, que é uma coisa que você tem que praticar um pouco, fazer algumas estruturas ali, ir alterando, né? Mas sempre quando você faz uma alteração como essa, tá vendo que eu estou fazendo uma alteração direta ali, né? Isso altera permanentemente aquele dicionário de pessoas. E essas alterações, elas são irreversíveis. Então, o que que compensaria? Você criar uma cópia disso, para você poder alterar. Então, o que que você pode fazer? Você põe pessoa, cópia, e joga dentro dele pessoa, né? Gerou isso, agora você tem um pessoa cópia, ok? É uma estrutura de dados, é um dicionário, e daí você altera ali dentro. É uma coisa mais elegante, e daí no dia a dia que você for trabalhando com Python para poder tratar dados, filtrar dados, você tem uma coisa mais segura para você trabalhar, sempre gerando algumas cópias assim. Às vezes, a gente aprende isso da pior forma possível. Quando sem querer você altera um dado e você não fez isso dentro de uma cópia. Então, vai fazer uma manipulação de dado, gera uma cópia sobre isso, tá bom? Outra forma de você atualizar é utilizando ali o update, né? Então, eu vou pegar aqui pessoa cópia, pessoa cópia, ponto update, né? O update, ele é um pouco mais complexo para você alterar, porque você tem que colocar ele entre parênteses, daí você tem que abrir a chave, daí você abre aspas, daí você põe nome, por exemplo, né? Daí você coloca 2 pontos, e daí você altera o nome aqui, ó. Quando você olha que você tem esse parêntese, essa chave, você tem uma estrutura que a gente chama de uma estrutura mais verbosa. Porque você começa a ter caracteres e coisas ali que você pode se confundir, né? Então tem que tomar cuidado com isso, né? Mas utilizar para atualizar isso aquilo que você se sentir mais confortável, né? O importante é que os dados sejam atualizados. Ninguém vai, por exemplo, ele utiliza o get
para alterar, ele utiliza o update, ele utiliza não sei o que, não tem diferença, né? Você vai conseguir atualizar isso daí. Agora, vamos ver se vocês adivinham, por exemplo, ó, para que serve isso daqui, ó. Pessoa, cópia, op. O que vai acontecer aqui? Se não me engano, acho que o pop só pega a idade, né? Será? Ó o João ali, ó. O João falou certinho, ó. Vai deletar. Lembra que a gente utilizou o pop lá na lista? Lembro, lembro. Olha lá. Pop, né? Ele pegou aqui, né? Então vamos ver agora se ele tirou essa questão daqui, ó. Vamos ver se funcionou. Tirou a idade. Ele pega aqui o que ele tira e arrancou a idade dali de dentro. Você pode, se quiser, né? Se você tiver com um espírito meio destrutivo, né? Você pode pegar a lista inteira, se você quiser, ó, e dar um pop item. Pop item. Esse pop item vai pegar todo elemento aqui, ó. Vamos ver. Aí na verdade ele vai tirando o último, né? Ó. Acho que meio que numa ordem. Ele vai tirando tudo, tá vendo? Até chegar o momento que você não tem mais nada. Pode ser uma forma de você também excluir as coisas ali, tá? Utilizando esse pop item aí. Se quiser voltar com ele aqui, aqui, ó. Ok. Bacana, né? Então a gente pode fazer isso. A gente pode tirar também utilizando o del, né? Tem gente que utiliza o del aqui também. O del, na verdade, quando você pega ali, tipo, o carro, né? Del, foi carro que a gente escreveu aqui em cima? Carro. A gente vai pegar aqui cores. Isso daqui, na hora que você printar o carro, ó, print carro, ele vai remover as cores do carro. Então já não tem mais o elemento de cores. Você deletou, né, utilizando um dicionário. Utilizando o dicionário. E você pode também, se você quiser, esvaziar esse dicionário. Você pode pegar o dicionário pessoa, né? Simplesmente dar um clear nele. E daí quando você tenta exibir pessoa aqui, ele vem vazio. Então isso daqui é esvaziar o dicionário. E a gente já detonou a estrutura de dados, né? Já não tem
mais nada ali. Isso daqui é uma forma de você trabalhar com esses dados, trabalhar com esse dicionário. Outra coisa que a gente pode fazer também, quando você tem um dicionário, vou criar um novo aqui, produtos, abre chaves, enter, então eu tenho marca do produto, marca do produto. A marca do produto aqui, ó, Nestlé. Eu tenho aqui preço do produto, 10,12. Eu tenho, sei lá, código. E o código desse produto é 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, eu tenho esse dicionário aqui, ok? Eu quero percorrer esse dicionário. Existe um tipo de laço, né, de looping, que a gente vai trabalhar aqui no Python, que é o loop for. Quem já conhece outra linguagem de programação, provavelmente já viu o for, mas só que no Python ele é muito simples, ele é muito fácil de entender. É diferente de você fazer isso no Java, onde você tem ali que trabalhar com uma expressão um pouco mais complexa, um pouco mais lógica. Para você trabalhar isso aqui no Python é muito mais simples. A gente vai ter, dentro da nossa estrutura aqui de curso, está previsto a gente trabalhar com for, com while, então tudo aquilo que vocês precisam saber sobre isso, vocês vão aprender, vocês vão ter aqui. Mas só que, olha isso daqui, ó, olha esse spoiler, como que é básico. Gerei produtos, certo? Agora eu vou fazer um for para percorrer cada um desses itens. Imagina que dentro de um cadastro, né, de um produto lá dentro da tua empresa, você tenha ali um dicionário com vários itens. Marca, preço, código de barra, código de fornecedor, código de importação, não sei o que lá, várias coisas. Você precisa percorrer isso daqui, você precisa exibir isso, né? Para você exibir isso, basta você utilizar a palavra reservada for, certo? Uma variável qualquer, né? Qual que pode ser essa variável? Pode ser a variável i? Pode. Pode ser um x? Pode. Você vai inventar o nome que você quer para essa variável. Vou colocar x aqui, ó. Eu quero fazer um for, né? Quero fazer um loop em produtos. Dois pontos. Dá um enter. Quando você dá um enter, você vai perceber que ele não aparece colado na borda esquerda. Essa é a indentação correta do código. Daí você fala assim, olha, eu estou fazendo esse laço, esse looping, né? Eu estou tipo percorrendo, né? É como se você estivesse virando páginas de um livro. Você vai fazer isso em looping até acabar o livro. É o que o for faz. Você está utilizando o x, que é uma variável genérica, para percorrer tudo que está dentro de produtos. Dois pontos. Agora, eu quero que toda vez que ele percorrer um passo, ele exiba x para mim. O que vai acontecer aqui? Ele vai exibir marca, preço, código para você. Nesse caso, ele exibiu para a gente aqui, foi um imprimir todos os nomes chave no dicionário, um por um. A gente já viu uma forma ali da gente tentar saber quais são todos os nomes lá, né?
mas aqui ele imprime de uma forma diferente. Aqui para cima, ó, vamos subir um pouquinho o nosso código. A gente viu aqui, ó, case, tá vendo? Ó? Que ele vem todos os rótulos para você. Você pode fazer dessa forma, se essa estrutura de dado for o suficiente para você, só que ela vem com isso daqui, ó, dict case, abre parênteses, abre colchetes. Muitas vezes você quer pegar isso daqui, porque você quer inserir num banco de dados, daí você precisa que ele venha limpinho assim, ó. Você pode utilizar um for para fazer isso daí, né? Mas vamos supor que você quer exibir os valores que estão ali dentro, né? Então, você quer saber o quê? Eu quero fazer um for, então eu vou fazer ele de novo aqui, ó. For x em produtos, ok? Fazendo um for dentro do dicionário de produtos. Enter. Ele quebrou a linha exatamente com a indentação que a gente precisa. Eu vou fazer um print, certo? Só que eu vou fazer um print no quê? No produto, certo? Só que o que eu vou pegar? Eu vou pegar a posição X do produto. Produtos, desculpa. Ok? O que ele vai trazer para mim? Nestlé, preço, blá, blá, blá. E se você quiser misturar essas coisas, você consegue misturar. Nesse caso, a gente pode utilizar a forma de concatenar essas informações dentro do print. Que o concatenar, você vai juntar essas informações para gerar uma saída de dado que seja, por exemplo, visualmente agradável para você, né? Que faça sentido ali para você. Então você pode fazer assim, ó. Vou copiar aqui e vou colar na linha de baixo, ó. Você pode fazer x concatenar com, sei lá, abre aspas, uns dois pontinhos aqui, ó. Só para ficar bonitinho. Aí, mais. Eu estou concatenando essa informação. Quando eu gero isso daqui, ele vai me dar um erro. Porque ele está falando que... Deixa eu ver aqui. Será que ele não vai? Ah, ele está dando um erro aqui, ó. Acho que ele não vai vir. Marca Nestlé. Daí, na verdade, aqui o melhor seria a gente criar depois uma matriz para fazer isso, né? Então, eu acho que vai fazer mais sentido. Mas daí depois a gente faz isso daqui, que daí fica mais fácil. Se você quiser pegar, por exemplo, de uma outra forma o resultado que vem aqui, ó, você também pode fazer assim, ó. Uma outra solução. Usar o X, né, em produtos, pegar aqui, ó, X, né, daí você dá um print em X. Nesse caso aqui ele vai pegar só as chaves também, né. Ou, se não, talvez uma forma mais simples para resolver aquilo que a gente estava querendo resolver ali, daí eu já estou entrando numa coisa que a gente vai ver depois. Mas fiquem tranquilos, ó. For
X e Y. Vou colocar duas informações aqui, ó. Em produtos, itens. Lembra lá de itens? Aí a gente pode dar um print em X e Y. E aqui ele vai exibir o rótulo e o produto ali, sem precisar criar uma matriz. Mas só que daqui eu já estou utilizando um looping aqui com dois argumentos, né? Às vezes fica um pouco mais complexo. Entenderam? Entendido. Mas é uma instrução, né? É um for, né? Que é um laço aqui que ele é mais simples, né? Só duas linhas, né? E a gente já está percorrendo isso. Aqui a gente está percorrendo um dicionário que tem três chaves, mas só que o dicionário ele pode ter 60 chaves. É só você pensar como seria ali um banco de dados mais complexo. Se você quiser, por exemplo, fazer uma cópia disso, né? Então, produtos, cópia, você pode também fazer da seguinte forma: produtos, copy. É um método também de cópia para dicionário, né? Daí, se você exibir produtos, cópia aqui, ele vai te dar ali as chaves que você precisa, né? Você pode utilizar o Dict também para poder fazer isso, que na verdade são só para nível de conhecimento, né? Porque muitas vezes você vê essa estrutura em algum código, daí você fala assim, pô, não sei para que serve. Esse dict aqui, ele também recebe um argumento para fazer uma cópia, né? Produtos. Isso daqui também faz uma cópia, ó. Gera uma cópia ali para gente. E agora, eu consigo fazer um dicionário alinhado da mesma forma que eu fiz com a lista? Consigo. Isso daqui é uma coisa legal aqui do Python, ó, que torna ele muito interessante. E daí o negócio vai ficando mais robusto, né? Então, imagina o seguinte, estrutura mais complexa, funcionários, tá? Abrir chaves, vou dar um Enter. Eu vou começar criando aqui funcionário 1. Funcionário 1, dois pontos. Ele tem nome, eu vou colocar aqui Diego, ele tem função, programador, Tem que colocar certo? vírgula, né? Isso, mas só que a vírgula você vai colocar aqui, ó, depois dessa chave. Porque olha a estrutura, ó. Aqui eu estou criando um dicionário de funcionários. O funcionário 1, dois pontos, abre chave. Tem essas duas chaves dentro dele. Agora, aqui depois disso, aqui também tem que ter uma vírgula, né? Aqui eu ponho uma vírgula também. Eu vou criar o funcionário 2. Ó. Eu só vou replicar essa estrutura para ficar mais ágil para a gente. Ó. Só que, ó, cuidado com a indentação. Né? Vou criar aqui funcionário 2. Então,
aqui é o João, né? Daí eu vou criar o funcionário 3. No último item, eu não preciso da vírgula ali no final, que é o André. Ele é o DBA, nosso Database Administration. Então, olha aqui um dicionário onde você tem elemento dentro de elemento, né? Você consegue fazer todas aquelas consultas aqui também, você consegue fazer várias coisas. E não necessariamente você precisa criar ele assim da forma que eu estou criando, tá? Essa é uma das formas de você criar. Então, executei aqui, ó lá. Funcionário 1, 2, daí vai aparecer tudo aqui, ok? Essa é uma das formas de você criar, né? Talvez, né, você tem que tomar um pouco de cuidado para não errar na questão das vírgulas aqui, coisas do tipo. Mas você poderia ter tudo isso daqui separado, né? Então, vamos pensar aqui que eu tenho pessoa 1, daí igual, tá? Eu coloco aqui nome, vou colocar aqui Diego, idade, 18, aqui eu tenho que ter uma vírgula, tá? Mas só que daí, o que que eu tenho? Ó? Eu tenho pessoa 1, eu tenho um outro dicionário que vai ser pessoa 2, e daí aqui eu vou colocar o Arthur. Aqui eu tenho pessoa 3, eu vou colocar o João. Certo? São 3 dicionários diferentes, né? São 3 dicionários diferentes. Eu vou executar isso, eles foram executados, sintaxe correta, eles rodaram. Mas só que agora eu quero gerar um único dicionário, que eu vou chamar ele de equipe, e eu vou colocar todos eles lá dentro, né? Então, eu vou abrir aqui um novo dicionário e vou colocar lá, ó, pessoa 1. A pessoa 1 é aquele dicionário que eu chamei de pessoa 1. Lembra que eu criei ali em cima? Vírgula. Aqui fica uma sintaxe mais simples, né? Pessoa 2. Pessoa 2. Pessoa 3. Pessoa 3. Daí vou exibir depois ele aqui. Equipe. Daí já vem o dicionário. Isso é bacana porque você pode juntar ali várias informações e ir organizando os dados, né? Sempre que você for trabalhar com esse tratamento de dados, é importante que você trabalhe ele de uma forma que você entenda, né, qual que é o resultado esperado para essa estrutura e consiga visualizar isso. Na estrutura padrão do Python, como você olha aqui, ó, nessa saída que eu estou selecionando para vocês, talvez não seja da forma mais intuitiva, né, que ele aparece para a gente, né? Mas você vai ter outras estruturas e outras bibliotecas que o Python vai trazer para você para agregar informação, estrutura de data frame, para você trabalhar com estruturas parecidas com tabelas, para criar, por exemplo, dentro desse notebook, você poderia pegar essas informações de uma forma ordenada nesses dicionários, colocar ele dentro de um data frame, que vai ser uma tabela, e fazer filtros, gerar gráficos.
eu quero pegar o rótulo de idade e gerar um gráfico de pizza para saber quantas pessoas têm 18 anos, quantas pessoas têm 21 anos, e ter essas informações aqui organizadas, tá? Pessoal, por enquanto, tá tranquilo? O meu aqui, esse daí que tu tentou fazer da equipe aqui, deu erro no meu. Você quer mostrar pra gente ver se a gente consegue corrigir? Vou mostrar aqui rapidinho, se é pra ter o horário. Tá. Deixa eu ver. Ah, tá, calma aí, ver já. Eu acho que eu escrevi alguma coisa. Eu acho que aquele... Agora foi. Bacana. Muito bem. Bacana, gente. Certinho. Ó, eu vou gerar o material aqui para vocês, tá? Amanhã a gente vai falar de tuplas, né, que é uma outra estrutura de dados que finaliza, né, essas estruturas aqui do tipo de array. Vamos trabalhar aqui também com if, else if, while, for. Daí o negócio vai ficando um pouquinho mais robusto para a gente trabalhar com alguns problemas de programação aí posteriormente. E na sexta-feira, né, é importante, eu sei que sexta-feira é dia de balada, né, mas participem na sexta-feira, porque na sexta-feira a gente vai ter um convidado aqui junto conosco, né, o professor Fernando, da Impacta Treinamento. Impacta Treinamento é um dos maiores centros de treinamento em tecnologia da América Latina, né, um dos maiores centros certificador em tecnologia aqui de São Paulo, né, e ele vai falar para vocês um pouquinho sobre um projeto que ele está lançando de Power BI, né. Ele é um cara, ele é o professor da Impacta Treinamentos na área de Power BI, ele dá treinamento ali para várias empresas, Itaú, Telefônica, várias empresas, e ele vai falar um pouquinho sobre o projeto de Power BI. Ele vai pegar 5 minutinhos aqui para mostrar alguma coisa que eu acho que vai ser bem interessante para vocês, tá? Não percam, né? Porque ele é um cara sensacional que vai falar isso daí talvez, né, possa ser uma questão agregada aqui para quem quer trabalhar com Python, né, porque o Python, você pode criar soluções em Python e agregar com Power BI para gerar gráficos, dashboards, pegar ali visualização de resultados, pode ser uma coisa bem interessante, tá bom? Tranquilo. Só mais uma dúvida. Sábado e domingo vai ter ou não? Sábado só. Só sábado? Tranquilo. Sábado vamos ver se a gente conseguir avançar com o conteúdo. Se vocês não tiverem dúvida, a gente consegue finalizar aí mais rápido. Beleza. Tá bom? E é isso aí. Pessoal, muito obrigado pela aula de hoje. Nos vemos amanhã, nesse mesmo horário. Boa noite, valeu. Até mais, gente. Obrigado. Boa noite, professor. Valeu. Valeu.